Capítulo 9. Os passos da discípula sobre as águas. Os longos anos de discípula, 10 anos, sem contar os muitos anos anteriores de busca, para encontrar aquele que deveria servir de guia no caminho, foram marcados por um esvaziamento de conceitos antigos, através de uma luta interior após outra, e exteriormente, por uma crescente prática de cura espiritual, simultânea com o trabalho demorado de editar todos os escritos de Joel. Esta crescente atividade externa nunca trouxe uma superação da insatisfação interna comigo mesma, o que continuou a ser uma experiência perene. Agora, porém, a graça havia me dado uma maneira de lidar com esta agitação espiritual, o que me possibilitou emergir rapidamente de tais períodos. Nos primeiros anos, eu havia sentido que havia alguma virtude em chafurdar na lama da autodepreciação espiritual, porque acreditava que isso sinalizava a morte do sentido pessoal de eu. Trabalhando diligentemente com os princípios da identidade espiritual e do sentido mesmérico, como a única tentação, trouxe gradualmente uma profundidade de realização que facilitou o reconhecimento de que a única luta era liberar a sombra que é o sentido pessoal de eu. As exigências da edição do trabalho de Joel e da prática de cura exigiu o uso sábio de cada hora de vigília e a restrição de qualquer outra forma de atividade a um mínimo. Mas o Espírito tem uma maneira de abrir sempre novas áreas de trabalho quando o estudante está pronto. O Centro de Estudos do Caminho Infinito estava em pleno funcionamento nessa época, envolvendo 5 reuniões de meditação e gravações em fita por semana, e blocos adicionais de tempo para compromissos individuais com estudantes. No entanto, o início seguinte foi muito simples, o que acabou levando ao início de um ministério de palestras e trabalho de classe, primeiro em outras partes dos Estados Unidos e mais tarde no resto do mundo. Com o aumento da atividade externa, a instrução interna dada pelo professor se intensificou, fervendo em crises menores que deixavam o aluno vazio e às vezes desolado, sem nenhum sentimento de satisfação nas realizações externas. Carta de 22 de junho de 1960. Querido Zime Joel, bem, a sorte está lançada. Acabo de preparar nossa nova programação trimestral e nela programei 5 palestras no domingo de manhã, durante o mês de julho, por Lohane Sinclair. Finalmente, fui empurrada para isso, mas se você soubesse como odeio pensar nisso. De qualquer forma, pareceu-me a saída mais fácil, porque não estarei livre em agosto, pois há a viagem para Nova York para vê-lo, de modo que estas 5 palestras fazem um pequeno teste de ensaio agradável. Então, se for horrível demais, tenho uma boa razão para não continuar em agosto, e posso deixar uma ideia tão miserável morrer de morte natural,
enterrá-la e nunca ressuscitá-la. De qualquer forma, por favor, ore por mim no dia 3 de julho. Uhul. Com muito amor, Lohane. Um relatório sobre esta primeira tentativa da discípula de sair das águas foi enviado em 3 de julho. Hoje foi a primeira palestra. Nós, professores, costumávamos dizer na sexta-feira à tarde, abre aspas, graças a Deus, sexta-feira, fecha aspas. Bem, agradeci a Deus por 12 horas de domingo. Tínhamos o maior grupo que já tivemos e realmente correu muito bem. O tema era liberdade espiritual. E antes de terminar, eu tinha todos nós fazendo um trabalho impessoal para a próxima convenção de nomeação. De qualquer forma, todos eles pareceram gostar e até mesmo a pessoa mais descomprometida ficou realmente entusiasmada. Mas estou realmente em uma situação muito ruim. Já disse tudo o que tenho a dizer. Não sobrou nada, portanto, não sei o que farei nos domingos subsequentes. Os primeiros dias de julho trazem com eles lembranças muito ternas. Foi apenas há 5 anos, no dia 4 de julho, que renunciei ao meu cargo em Hingley Park. Que vida longa esses 5 anos foram, plenos, ricos e satisfatórios. Sempre que aqueles felizes anos de ensino foram levados à minha atenção, foi sempre com carinho, calor e amor, mas nunca com o desejo de voltar atrás. Esse capítulo foi encerrado com uma finalidade e o novo capítulo ainda está sendo escrito. Estes 5 anos foram outras experiências maravilhosamente satisfatórias, o tipo de experiência para este fim eu nasci. Carta de 8 de julho de 1960. Querido M. Joel, estamos em um estágio muito frustrante no livro O Trovejado Silêncio. O estágio final de polimento e corte, um processo muito lento. Ainda estamos no capítulo 1. Penso que haverá uma introdução contando como e quando esta revelação chegou até você e algumas outras partes. Nesse caso, eu a enviarei, a introdução, para ver se você concorda ou não. Obrigada por sua excelente carta. Joel comparou dar uma aula com uma mãe tendo um bebê. Nunca dei à luz a um bebê, mas agora acho que sei como é. Só que não posso estar tão apaixonada pelo meu bebê quanto a maioria das mães. Há sempre a sensação de que poderia ter sido muito melhor. O telhado da 1360 Lakeshore Drive, Chicago, é muito mais bonito do que o céu jamais poderia ser. Levantei-me cedo esta manhã para um pouco de ar e sol e fiquei maravilhada de como toda esta bondade poderia ter vindo até mim. E tenho caminhado para o escritório pelo menos 2 vezes por semana. Com muito amor, Lohane. Em 14 de julho, outro relato. Bem, outro domingo chegou e partiu.
e cada vez fica pior para mim. Mas eles parecem gostar cada vez mais. Eu praticamente morro antes de começar e depois, quando a reunião começa, ela simplesmente flui com muita facilidade. Fiz algumas anotações, mas até agora nunca tive que me referir a elas. Apenas uma muleta no caso de eu me desertar, como parece de antemão. Bem, de volta às minas de sal.